Tem um texto que sempre, quando vou preparar a palavra, me lembro dele, que é João 8,32, quando Jesus diz que se eu conheço a verdade me liberta, ok? E o contrário também é verdadeiro. Se a verdade me liberta, não conhecer a verdade pode me tornar preso. Talvez se eu passar uma lista aqui hoje, das suas prioridades do dia, daquilo que é importante para você ao longo do dia, e disser, escreva para mim as suas prioridades do dia. Talvez aquilo que vou pregar aqui hoje não seja uma das prioridades que nós normalmente nos preocupamos, ou normalmente nós nos lembraríamos. Mas eu diria a vocês, sem medo de errar, que essa deveria ser, de fato, a preocupação topo da lista. Quando nós acordássemos pela manhã, antes de ir para o trabalho, qualquer coisa que nós fizéssemos. Eu queria falar rapidamente hoje sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja aqui parece ser algo tão distante de todos nós, algo tão longe, não está nas nossas conversas, muitas vezes não está nos nossos cultos. São poucas canções que falam sobre isso, mas é algo tão importante. E que o Senhor fale conosco nessa noite, para que nós possamos ser alertados. Eu creio que a palavra não vem por acaso. Então, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. O texto diz: filhinhos, esta é a hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Agora, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Agora no versículo 7 do mesmo capítulo 13, Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Santos é a igreja. Veja que esse santos está em letra minúscula. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O texto que eu li primeiro para vocês, de 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele é um prenúncio dos últimos dias antes do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Você sabe que Jesus Cristo veio para restaurar uma aliança que foi quebrada lá em Gênesis, quando Adão e Eva, seduzidos pela serpente, quebram a primeira aliança. E por conta desta aliança quebrada no Éden, o homem se afastou de Deus. E Deus coloca a lei. A salvação no Antigo Testamento, ela se dava pela obediência à lei. Jesus Cristo vem, e depois de um período sombrio de silêncio, ele vem e decide, por vontade do Pai, entregar-se
assumindo a culpa de toda a humanidade. Ele diz, a única forma de resgatá-los é assumindo a culpa deles. Não tem como. Eu vou me tornar maldito por eles. Ele vem e assume o pecado de todos, você sabe disso. Ele é crucificado numa sexta, no sábado fica em silêncio, no túmulo, e no domingo pela manhã ressuscita. Quando ele ressuscita no domingo pela manhã, ele fica 40 dias na terra, planta a igreja, e no 40º dia Jesus Cristo ascende aos céus, ele volta para o céu. Mas quando ele volta para o céu no 40º dia, ele fala, olha, fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos, muito em breve virá alguém após mim, que vai trazer um novo tempo. Era o anúncio do Espírito Santo. 40 dias depois da ressurreição, Jesus Cristo volta para o céu. E 10 dias depois que Jesus Cristo volta para o céu, 10 mais 40, 50. Dia de Pentecoste. Penta 50. Acontece o derramar do Espírito. Quem que desce para a terra? O Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E finalmente chega na era que nós estamos, a era da graça. A era onde não é mais a lei que rege, mas é o crer. Se você crer, você será salvo. Não é mais o mérito, não é o quanto mais eu mereço, mas é o quanto eu creio. A Bíblia diz que na última hora, nesse tempo que nós estamos, surgirão falsos profetas, falsos anticristos. Ainda não é o anticristo que virá. Mas quando tiver para chegar esse tempo, vai acontecer um fenômeno. Jesus vai aparecer nas nuvens do céu, e ele virá pela segunda vez. E vai acontecer esse fenômeno chamado arrebatamento, onde nas nuvens do céu vai ter um alarido, e todos aqueles que partiram em Cristo, sejam aqueles que estiverem já mortos, sejam aqueles que estiverem vivos nesse tempo, serão resgatados. Ele não vai vir buscar a Lírio, a Assembleia de Deus, a Batista, a Deus e Amor. Ele vai vir buscar aqueles que ouviram, creram e confessaram. E todos eles subirão. E nesse dia do arrebatamento, o Espírito Santo será retirado da terra. E aí sim, iniciará um tempo de 7 anos. 7 anos chamados 7 anos de tribulação. Paulo vai dizer para nós, não precisa abrir. Paulo vai dizer para nós em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 8, que o que retém a besta hoje, que o que retém o anticristo hoje é o Espírito Santo. Nós só não somos consumidos pela fúria da besta, porque o Espírito Santo está entre nós. Mas uma vez que o Espírito Santo for retirado da terra, quem estará plenamente sobre o domínio de tudo o que for acontecer aqui será Satanás. Onde 7 anos serão divididos em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Nos 3 anos e meio de paz, certamente as doenças incuráveis, haverá cura para o câncer, a cura para a AIDS, todos os problemas da África serão sanados, a fome vai ser extinta. É nesse momento que se cumpre o que diz aqui. Agora, para você comprar, vai ter que colocar um chip. Fique tranquilo, de vez em quando eu vejo vídeos no YouTube aí. Estão lançando lá na China chips. Irmão, esse lance de chip é só para depois do arrebatamento, ok? Não fica preocupado, é só para quem vai ficar. A igreja do Senhor não vai passar por isso. Mas está surgindo lá na China. Agora, você só vai passar por esse dilema de ser marcado ou não quem ficar depois do arrebatamento. Mas qual é o problema? O problema é que eu não sei quando isso vai acontecer. E se eu não for, se eu não subir, já era. E se eu der a sorte de não subir e estar vivo, eu ainda tenho uma chance de morrer por ele. Agora, se eu não subir e estar morto, já era mesmo. Então eu queria pontuar rapidamente a importância de pensar no arrebatamento. Primeiro, porque a Bíblia diz como é que ele vai acontecer. Rapidamente. Primeiro, ele vai ser como um susto.
Em Lucas capítulo 17, versículo 34. Eu lhes digo que naquela noite, 2 pessoas estarão numa mesma cama. Uma será tirada e a outra será... Imagine, marido e mulher dormindo juntos. O marido olha para o lado e cadê minha esposa? 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. Vai ser como um susto. O arrebatamento vai ser como um susto. Vai pegar pessoas de surpresa. Vai ser um dia comum. Eu vou estar no metrô, eu vou estar no ônibus. Não vai ter aviso, não vai ter nada que dê indício que vai acontecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz que vai ter dias que eu vou acordar dizendo paz e segurança. Mas o que vai acontecer? A destruição virá sobre eles e vai ser de que forma? De repente. Vai ser como um susto. Dias que eu vou estar em total segurança. Vai ser como um susto. O arrebatamento vai ser visível. Todo mundo vai ver. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O apóstolo João vai dizer que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, todos, na Coreia do Norte, todo olho é onipresente, todo olho verá o nosso Salvador nas nuvens do céu, todo olho verá que ele está resplandecente, todo olho, mas vai ter um processo. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, não é você e eu que vamos primeiro, se nós estivermos vivos, não. Em todo mundo, o primeiro movimento que vai acontecer será nos cemitérios. A Bíblia diz, em Lucas 21, 25, que haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, e por conta dessa aparição, a terra será tomada por angústia, perplexidade, bramido e agitação no mar. O mar ficará agitado. Só que aí vai acontecer algo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, Jesus nas nuvens do céu, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Imagine essa cena. O próprio Senhor descerá dos céus. Sabe a sua mãe, seu pai, seu tio que morreu em Cristo? Desde a época de Adão para cá. Mas pastor, foi jogado cinzas no mar. Fica com essa bobagem de ficar discutindo. Pode cremar ou não crema, irmão? Até porque se te cremarem, que culpa você tem? Você já morreu mesmo? Meu Deus, quem decide para onde o corpo vai é você? Hã? Que culpa você tem se te cremarem? Me fala. Meu irmão, se quiserem me cremar, jogar no rio, tô nem aí. Eu só sei que nesse dia, se eu tiver morto, a hora que tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Desculpa quem estiver vivo. Aonde eu estiver, se eu estiver na caixinha de osso, se eu estiver com as minhoquinhas andando do meu lado, eu sei que a sepultura vai abrir. Vai abrir. Se jogar minha cinza no rio, meu Deus tem poder de juntar todas as partículas de novo. Tem. João capítulo 5, versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Imagine no SPTV, túmulos no mundo inteiro são revirados, e surpreendentemente são túmulos de cristãos, homens e mulheres que confessaram a sua fé a Jesus Cristo. Surpreendentemente, desde o norte ao sul, no oriente, no mundo inteiro ouve-se falar, familiares vão até os cemitérios e procuram o resto dos mortais, porque ressuscitaram. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É essa aqui, ó. Haveram 2 ressurreições de mortos. A primeira é do arrebatamento. A segunda é do trono branco. Nem todos os mortos ressuscitarão na primeira. Na primeira só a igreja. Por que o arrebatamento é importante? Porque é inesperado. Não tira férias de Deus, não. Não vai dar a última fumadinha, não. Não vai dar a última pecadinha, não. Não vai dar a última olhadinha, não, porque você não sabe.
Você não sabe se não é naquele momento. A Bíblia diz em Mateus 25:13: vigiai, porque não sabei o dia nem a hora. Não vai tirar folga, porque talvez seja naquele momento que a trombeta soe e você está lá em maus lençóis, e você fala: e agora? Eu não sabia, o Senhor não me avisou, porque não dá para saber. Em Atos capítulo 1, olha que lindo, primeiro, volta a Mateus 24:36. Quanto ao dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem Jesus sabe, senão somente, nem Jesus sabe o dia do arrebatamento. Eu imagino que Jesus está sentado à destra de Deus, e o Pai vai tocar no ombro dele e dizer: vai, é agora. Aí você diz: mas eu quero saber. Atos capítulo 1, versículo 7, vai dizer para nós, que não nos compete saber o tempo, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é importante para eu saber quando será o arrebatamento. É importante para eu estar de pé todo momento. É importante para eu estar com comunhão com Deus agora. É importante para mim ouvir, crer e confessar Jesus Cristo como meu Salvador agora. É importante entender que pode acontecer agora, amanhã, depois de amanhã, e eu não tenho tempo mais. Vigiai, porque não sabeis a hora. Vigiais, porque não sabeis. Nós andamos como se tivéssemos tempo, nós andamos como se tivéssemos meses, nós andamos e a vida nos faz projetar para anos. Nós andamos pagando viagens há 20 meses, com parcelamentos de 20 meses. Nós somos tolos porque compramos carro com 20, com 60 meses, como se nós projetamos a vida com 5 anos à frente. Somos grandes tolos. É rápido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eu lhes digo que nem todos dormiremos. Em outras palavras, nem todos nós vamos chegar à velhice, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. Nem todos nós aqui vamos ter o privilégio de ter cabelos brancos, nem todos nós vamos ter o privilégio de morrer, gente, de chegar à velhice. Nem todos nós, o arrebatamento será repentino. Lucas capítulo 17, versículo 24. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Já viu um relâmpago no céu? É assim que vai ser. Apocalipse 22, 7. Há um alerta para mim e para você. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Aí você diz para mim: ok, pastor, bonito o que o senhor está dizendo, mas por que eu devo me preocupar mais do que o senhor está dizendo? Porque nunca tivemos tanta evidência de que Jesus está voltando. Ontem eu comecei a assistir um seriado chamado Assédio. É um dos piores seriados que eu já vi na minha vida. É o seriado daquele médico que foi preso, como é o nome dele, meu Deus? Roger Abdelnas. Meu Deus do céu, eu não consegui. É uma das coisas mais pavorosas que eu já consegui. E eu fiquei pensando em como aquelas mulheres ficaram. Como que pode um homem nesse nível de doença? Aí você diz para mim: pastor, tudo que está acontecendo hoje, Deus já nos avisou que aconteceria. Vou tirar alguns exemplos. As guerras, Lucas 21, 10. Quer um exemplo? Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. No século 20, século passado, nunca se teve tantas mortes como no século passado. No século 20 foi marcado por duas das maiores guerras sangrentas, duas das maiores guerras mundiais já vistas. Após 21 anos do término da Primeira Guerra Mundial, apenas 21 anos, apenas 2 décadas, onde o mundo achava que estava em paz, estoura a Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 décadas. 2!
E a Segunda Guerra Mundial deixa um saldo, pasmem vocês, de 77 milhões de mortos. E dos 77 milhões de mortos, 7 milhões de judeus. A bomba atômica de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, não está longe não, pertinho da gente. O mundo nunca conheceu algo tão devastador como essa bomba. O mundo nunca soube de algo tão devastador. Nunca sonhou que algo poderia dizimar uma nação inteira com uma bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nunca. Hoje, 2019, estima-se que existem no mundo pelo menos 48 guerras étnicas hoje acontecendo. E não são guerras assim, ó, de vizinha contra vizinho. São 48 guerras com pessoas, com países altamente armados, pessoas sendo mortas, crianças sendo usadas como escudo, crianças sendo usadas na Síria, usadas em países ultraterroristas do norte da África, no extremo norte, na Venezuela, crianças morrendo à torta e à direita, alto nível de migração, pessoas morrendo no oceano, porque países europeus não conseguem abrir, uma migração em massa, por vários fatores, falta de água aqui em São Paulo, falta de água, vários lugares, existem pelo menos hoje, 164 reivindicações de conflitos étnicos terroristas hoje. A Bíblia já dizia isso, nação contra nação. E as catástrofes naturais? Nunca se falou tanto sobre o clima como hoje. Em Lucas 21:11, a Bíblia diz: e haverá grandes terremotos. Não parece que você está ouvindo o Globo Repórter aqui? Não é a Glória Maria? Não, não é a Glória Maria não, é a Bíblia, de 2000 anos. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A cidade da Beira foi dizimada por causa de um ciclone. O sudeste asiático foi dizimado por causa de um tsunami. O Polo Norte hoje está aquecendo. Eu fui para Israel em março, o camarada me falou: o Mar Morto seca 1 metro por ano. Em 50 anos não tem mais Mar Morto. Aí você fala: mas pastor, vamos lutar contra o meio ambiente? Vamos lutar, vamos proteger a natureza, mas vai piorar, não tem como reter, é profecia. Tudo isso são sinais de que a volta de Jesus está perto. Não estou dizendo que agora você tem que tomar banho à vontade, não. Economize água, vamos minimizar os efeitos. Mas isso é imparável. Isso não tem jeito, vai piorar. Só que na hora que a bomba estourar, a igreja não está mais aqui. Você está entendendo isso? São sinais para alertar a igreja. Porque na hora que o bujão estourar na cozinha, o noivo já tirou a noiva faz tempo. Não é para você ter medo disso. Porque na hora que o bujão estourar, a noiva não está mais aqui. Não é para você ter medo da catástrofe. Não é para você ter medo do aquecimento global. Não é para você ter medo das guerras. Isso não vai atingir. Praga nenhuma cairá à tua tenda. Não vai chegar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A única coisa que você tem que ter em mente é: você tem que estar pronto para o dia que ele aparecer nas nuvens do céu. E não deixar o trem passar e ficar para depois, porque depois já era. Essa é a tua preocupação. Quer ver uma outra evidência? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É um matando o outro. Primeiro que o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. O que é pecado hoje não é mais reconhecido como pecado. O mero pronunciamento sobre pecado é retrógrado, é ultrapassado, é ultrajante. Falar de pecado hoje é totalmente fora de contexto. Falar sobre sexualidade hoje é ser rotulado como uma pessoa sectarista, homofóbica. Em alguns países, se protege quem mata criança no ventre. E a minha Bíblia não permite aborto. Mas hoje, existe uma classe que defende o aborto com unhas e dentes. Como se isso fosse
algo normal. Tudo isso agora é normal. O pudor virou escárnio, a luz virou trevas, o amargo virou doce, o doce virou amargo, o bem virou mal, o mal virou bem. O pecador não se envergonha mais do pecado e se gaba dele. Quer ver um outro exemplo do final dos tempos? A multiplicação do conhecimento. Nunca se cresceu tanto conhecimento como no século passado. Do telefone, o rádio, o telex, do telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, o smartphone. Nunca se cresceu tanto na tecnologia quanto em 100 anos. Em 100 anos criamos o automóvel, o avião. Nunca. Não foi normal o crescimento tecnológico dos últimos 100 anos. Não é normal o que acontece com a gente. Em Daniel 12:4 diz que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É outra evidência. E a propagação da nova era. Hoje tudo é sensação. O homem se tornou um ser místico. Isaías 2:6, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. A cultura oriental entrando na nossa cultura. Tirar sorte, signo, horóscopo. A cultura oriental mexendo com a gente. E tudo agora é normal. Tudo. O misticismo. E o avivamento pentecostal? Você acha que essas filas aqui na igreja é de graça? Não. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que nos últimos dias Ele derramaria sobre a igreja o quê? O seu espírito. Nos últimos dias, que dias são esses? Os dias que antecedem o arrebatamento. Nos últimos dias, eles derramaria sobre a igreja avivamento. Esses 4 cultos lotados, as igrejas cheias, é mais um sinal de que a volta de Jesus está perto. Quer ver mais uma evidência? Que estou encerrando. O renascimento de Israel. Talvez para mim a maior evidência de todas. Em Isaías 66:8. Olha isso, gente. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um dia? Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um dia? Ou pode dar à luz um povo num instante? Pois se Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz. Pode. No século 20, aconteceu uma das maiores cumprimentos proféticos da história. Nós presenciamos o cumprimento das profecias, uma das profecias milenares mais profundas. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU estava votando a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez. Esse povo ficou praticamente 2000 anos espalhados pelo mundo inteiro. E no dia 14 de maio de 1948, a ONU devolveu o território de Israel à nação judaica, cumprindo-se a profecia, espalhando essa notícia no mundo inteiro. A última evidência que eu vou dizer para você, em Mateus 24:14. E quando esse evangelho vier e for pregado no mundo inteiro, então será o fim. Algumas pessoas falam que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Não é verdade. As estatísticas afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu, mas não é verdade. A taxa de crescimento populacional é dos muçulmanos, porque os muçulmanos têm muitos filhos. Mas nenhum outro povo da terra cresceu em números como os evangélicos. Nenhum outro. No mundo inteiro há testemunhos de crescimentos vertiginosos dos evangélicos. Basicamente metade da Coreia do Sul é evangélica. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Uma única igreja tem mais de 700 mil membros. Uma única igreja. E aí você diz: pastor, estou com medo. E agora? Vou te dar um conselho. Para você subir, 3 coisas. Ouça.
Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo, creia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. E terceiro, confesse. Se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer com o seu coração, que ressuscitou dentre os mortos, será salvo.